relações de pais com filhos adultos. Isso é um assunto que tem movimentado muito a minha mente, porque eu tenho visto você, telespectadora, que manda as mensagens aqui, que conta algumas das suas experiências, algumas das situações que você vive. É fato que, volta e meia, pais com filhos adultos acabam entrando em conflito, né? E mesmo aqueles filhos que já saíram de casa, casaram, formaram suas próprias famílias, têm esse problema também. Muitos já sabem se virar sozinhos, mas para os pais é aquela coisa, né? Sempre meu bebê. Mas e aí, como é que a gente vai entender para refazer essa relação de forma saudável? Hoje a gente convidou o Fred Matos, que é um psicólogo maravilhoso, que ele tem a facilidade de nos ensinar e fazer com que a gente consiga enxergar a relação de forma nova e saudável. Ele é terapeuta de casal, autor dos livros Relacionamento para Leigos, Como se Libertar do Ex, e está aqui hoje. Muito obrigada, Fred, para a gente analisar essa questão das relações, né? Sim. E tentar nos ajudar para que todos possamos ter uma vida saudável com nossos filhos, que é o que a gente quer, né? Sim. Eles crescem, mas a gente quer que tenha um clima de harmonia, claro. Sim. E é muito difícil, eu reconheço que é muito difícil para os pais fazerem essas grandes transições da vida. E é importante falar uma coisa, quando a gente fala de filho adulto, já de cara é difícil fazer essa definição. O que torna alguém adulto? Né? A gente imagina sempre que fazer 18 anos, será que seria um marco? Ou 21 anos seria um marco? Ou sair de casa seria um marco? Ou ter o próprio dinheiro seria um marco da vida adulta? A gente não tem como saber exatamente o que é ser adulto, um adulto plenamente desenvolvido. Então, essa primeira dificuldade já acontece para os pais de definirem, bom, meu filho é adulto ou não é? E em sendo adulto, muda o quê? Porque quando eles são pequenos, aí é difícil, mas é fácil entender qual é o seu papel. Bom, eu vou direcionar, eu vou nutrir fisicamente, eu vou pagar as contas. Quando ele é adolescente, já começa essa mudança de percepção, ele já começa a ter vontade própria, ser rebelde em algumas coisas, ter o posicionamento dele às vezes diferente do seu. Mas na vida adulta, essa relação passa a não ser clara, porque existem muitas fases da vida adulta. Então tem o jovem adulto, o intermediário adulto, o adulto mais maduro, o adulto mais entrando até na terceira idade, tem adulto de tudo quanto é fase. Então, sei lá, uma pessoa de 80, 90 anos pode ter um filho adulto com 50, 60 anos. Então já não é um adulto igual um adulto de 20, 30 anos que está numa outra fase da vida. Então, definir o que é adulto é muito difícil. Mas se a pessoa entender que já não é mais aquilo que ele entendia como criança ou adolescente, já começa a ajudar o entendimento de, bom, parece ser mais adulto do que adolescente. Logo, a minha postura tem que começar a mudar. Que é aquela postura, em alguma medida, mais imperativa de dizer faça isso, não faça aquilo, tá certo ou tá errado, para um posicionamento um pouco mais sutil, até na linguagem, de você falar, o que você acha dessa ideia? Eu estava pensando algo nesse sentido, eu fiquei me pegando pensando sobre tal assunto, aquele dia você me comentou sobre algo que você fez, eu fiquei um pouco na dúvida também do que eu penso sobre isso. Ou seja, você tem que ser mais um perguntador, mais um questionador tranquilo do que alguém que diga faça isso ou faça aquilo, porque é um outro adulto. É um adulto que, como adulto, quer ser respeitado nos posicionamentos dele, porque ele já começa a ter uma identidade que não necessariamente pode ser muito parecida com os pais. Então, nessa fase é uma fase de dificuldade, porque às vezes esses jovens adultos ainda moram em casa, então você ainda tem aquele vício de mora na minha casa, eu pago as principais contas, logo sou eu que mando.
e isso daí já não cabe mais. Você vai ter problema com os filhos adultos. Então, esses cuidados a pessoa tem que ter quando vai falar de filhos adultos. Agora, é muito legal a gente pensar que não dá para ter expectativa no outro, né? Porque a gente não muda o outro, então a gente muda a gente. Porque eu fico pensando que nesse momento, algumas mães, alguns pais de filhos adultos estão pensando assim, mas por que sou eu que tenho que fazer concessões? Por que sou eu que tenho que mudar? Por que sou eu que tenho que cuidar das minhas atitudes e não ele, né? Ter uma postura diferente em relação a mim. Na verdade, a gente não muda o outro, então a gente não pode ter expectativa diante do outro. E se é pro teu bem, se é pra tua satisfação e pra relação saudável, eu acho que vale a pena, sim, a gente parar pra pensar que a gente pode fazer algumas mudanças. É interessante a gente pensar nisso numa determinada idade, porque a gente já se sente mais cristalizado, né? Assim, não, eu sou assim, eu não mudo mais aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos. Mas dá pra mudar. E eu acho que essa pergunta é importante porque o jovem adulto, tecnicamente, ele está zarpando o voo. Então é como alguém que vai fazer uma viagem. A pessoa está com aquela pilha, está cheia de energia, está cheia de vontade. E quem fica meio, né? Fica um pouco acabrunhado, vai continuar a mesma vida. Então quem fica precisa de alguma maneira ter um cuidado com quem vai, porque essa pessoa está numa vibração, ela está num posicionamento de vida muito diferente de quem está. E você, tecnicamente, está vivo há mais tempo que os seus filhos, mesmo que eles sejam adultos. Então, supõe-se que a maturidade continua sendo a sua, de saber, bom, ele é adulto, mas ele ainda tem as impetuosidades dele. Ainda é uma fase de transição. Não está 100% solidificado. E chega uma hora, quando chega com 30, 40 anos, aí já são adultos, mais ou menos da mesma raça de adultos. E aí é uma recíproca. Aí você tem que se posicionar como você se posiciona com qualquer adulto da sua idade. Você não chega entrando na casa de um amigo adulto e dizendo o que ele tem que fazer. Se você faz isso, você não deveria fazer, né? E com os filhos é a mesma coisa. Se você chega determinando as situações, ele tem um vínculo emocional, sanguíneo, mas ele não necessariamente precisa ter um vínculo de convivência. E isso é o preço que alguns pais pagam. E eles ficam se questionando, poxa, mas meus filhos não vêm mais me visitar. Ou quando a gente conversa, parece que eu estou falando sozinho. Você tem que se perguntar, por que isso está acontecendo? Será que você se atualizou o suficiente para ter a mesma linguagem que aquela pessoa tem dentro do novo modo de vida dela? Ou você ainda fica parecendo aquela pessoa que está sempre contando as mesmas histórias desde 1900 e bolinha? Esse é um cuidado que tem que ter. Algumas pessoas, quando vão amadurecendo na idade, elas ficam com aquela coisa assim, meus bons tempos foram na minha juventude. E os filhos já ouviram aquelas histórias muitas vezes, que são histórias incríveis, que merecem ser contadas. Mas, num determinado momento, os filhos também querem histórias novas. Eles querem também ver que os pais seguem sendo uma inspiração, que estão fazendo suas coisas, usando o seu tempo de uma maneira agradável, interessante, que tem seus hobbies, que estão vivos. Porque essa sensação de você perceber seus pais desistindo da vida, é muito difícil para os filhos também lidarem com isso. E alguns lidam com isso se afastando. Então, se você perde a sua vitalidade porque você está envelhecendo, os filhos também têm dificuldade de lidar com essa situação porque eles se lembram dos pais com energia, vivazes. E se você resgata essa vivacidade, com certeza os filhos se aproximam também. Sim, é aquela coisa que você falou, né? Tem que mudar a relação e a relação como você tem com qualquer outro ser adulto. E a gente acaba atraindo mais amigos quando a gente está bem, né? Porque ninguém gosta de ficar com alguém para baixo. Então é cada um cuidando mesmo de si. Por isso é que eu sempre te estimulo atividade física, alimentação boa, fazer prevenção e buscar coisas que te deem prazer. A gente precisa entender que é a gente que constrói esse universo gostoso, rico, saudável e alegre. Então, tem que olhar assim pro lado, tem que ver que tem um vizinho que pode tomar um café contigo, que tem um lugar onde você pode dar uma caminhada e vá à vida. Isso é importante, né? E principalmente, existem relações que estão além de você mandar e o filho obedecer. Então, se você só está acostumado, e se para você era gostoso ser pai de crianças pequenas, porque você dizia e eles obedeciam, entre aspas,
na vida adulta você tem que se readaptar como pai, porque não vai ser mais esse tipo de relação e você não vai poder ficar obrigando seus filhos a obedecerem você como você acha que era quando pequenos. E no final vai acabar criando atrito, né? Tem mais uma questão, a questão que aí já é talvez para um outro tipo de pai ou um pai que tem essas duas situações, que é a questão financeira. Sim. Alguns filhos ficam adultos, mas dependentes financeiramente do pai. Como é que o pai e a mãe devem lidar com essa situação? Isso é uma coisa super delicada, porque vamos imaginar pais que sejam disciplinados financeiramente e mesmo que não sejam muito ricos, vamos colocar assim, eles têm lá o dinheiro deles guardados. E o filho está tentando a vida. Nessa fase, qual é o grande processo de educação? Educar o filho a viver a vida adulta dentro das condições que ele pode arcar. Porque é muito fácil os pais, tendo uma boa condição ou já tendo uma vida estruturada, querer que os filhos, por exemplo, só saiam de casa se eles tiverem o mesmo padrão de vida. Esse é um grande equívoco. Os filhos precisam entender, quando saem de casa ou estão no processo, de que o padrão de vida deles é muito menor do que eles tiveram ao longo da vida. Logo, você ficar cobrindo as despesas, os gastos indevidos, as imprudências financeiras dos filhos, faz com que você deseduque ele para a vida adulta. Então não adianta ele fazer uma dívida e você cobrir a dívida achando que isso é ser um bom pai e uma boa mãe. Porque dali um tempo ele vai fazer o mesmo pedido e dali um tempo de novo. Quer dizer, então não era bem um empréstimo, né? Porque às vezes eles falam, me empresta dinheiro. Bom, se empresta tem que devolver. Se não está devolvendo é doação. E se a doação acontece o tempo todo é porque aquela pessoa não está desenvolvendo a capacidade própria de gerenciar os recursos que ela tem. Então alguma coisa está errada. Ou ela está deslumbrada com o estilo de vida porque ela sabe que os pais bancam tudo. Então nessa hora o amor ele precisa ser um amor um pouquinho mais exigente. Que é o de dizer assim, olha filho, eu acho que a gente precisa conversar. Porque dar dinheiro não é a única maneira de ajudar. Se tem alguém do seu lado, seja amigo, seja parceiro amoroso, seja filho, fazendo dívida que não poderia, dar dinheiro não é a melhor solução. Muito bem. Agora conversar, tem que lidar com seus próprios limites, né? Para conseguir colocar esse limite de forma que também não fique doído para você, porque é difícil dizer não para um filho, né? Principalmente quando a gente disse sim a maior parte do tempo. Porque a gente tem uma mania de achar que ajudar alguém é dar o que ele pede. E ajudar alguém é dar o que ele precisa. E o que ele pede é dinheiro, mas o que ele precisa é educação financeira. Então, se você está dando dinheiro sem conversar, você não está ajudando de fato. Maravilha. Já tem algumas perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp, mas se você quiser mandar a sua, fica à vontade. É 011 950 45 18 40. Não precisa se identificar, não. Fica à vontade, aqui é um porto seguro. Aqui você pergunta e daqui a pouquinho o Fred Matos vai responder. E a gente vai aprendendo, né? E a gente pode continuar aprendendo sempre. Eu tenho uns amigos que falam assim, não tem mais nada que aprender, porque eu já tô velho, já aprendi tudo. Mas isso não é verdade, né, Fred? Sim. A gente estava até falando nos bastidores de uma situação muito específica, por exemplo, sei lá, vários irmãos, vários filhos, todos os irmãos saem de casa e o filho fica ali em casa meio que sendo o tutor dos pais. É muito cuidadosa essa situação do filho mais velho, do filho caçula, do filho do meio que fica com os pais quando os outros filhos já saíram de casa. É muito tentador adotar aquele filho último que ficou como guardião perpétuo da vida dos pais. Então assim, esse filho aqui vai ser minha companhia para o resto da vida. Ele parece gostar tanto de ficar com a gente. Lógico, ele não vai cuspir no prato que comeu, ele não vai se rebelar desse jeito que você estava imaginando, mas é uma grande tristeza profunda para o filho que fica supostamente cuidando dos pais permanecer naquele lugar. Lá no fundo ele se sente um pouco fracassado. Então você, enquanto pai, você não precisa nutrir essa relação de dependência afetiva do filho que fica em casa como se fosse uma condição de vida. É uma transição. Ele ainda precisa do espaço dele, do momento dele, do dinheiro dele, das escolhas dele, ainda que ele pareça frágil e peça sua ajuda. Mas você tem que ser como aquela mãe passarinha que joga a criança. Ensina a voar, né? Exato. Eu volto aqui pra gente continuar já já.
Fred, já tem perguntas aqui, a turma quer participar e eu gosto muito porque assim a gente vai direto ao ponto, né, para ajudar as minhas queridas em casa. Eu digo queridas porque tem sempre as mulheres uma participação bem efetiva aqui, mas os homens também, fiquem à vontade. É uma delícia quando eu recebo também as perguntas masculinas, tem sempre um olhar diferente, uma visão especial. Então é 011 950 45 18 40. A primeira delas diz: Claudinha amada, beijo a você, obrigada. Pergunta ao Fred: eu tenho 40 anos, sou solteira, moro sozinha. Tenho pais com 75 e 76, carentes e a moda antiga. Os papéis se inverteram, me sinto mãe deles. Como lidar sem prejuízo para ambos? Que linda e boa pergunta. Sabe porque às vezes eu gosto de... Às vezes quando a gente quer melhorar uma relação, a gente tem que ter um pouco de humildade e ser um pouco ator em umas situações. Às vezes quando a relação está muito invertida e os pais ficam com aquela sensação de que os filhos são a fonte da sabedoria da vida, às vezes vale a pena você inverter propositadamente a relação e lembrar deles um pouco do papel original, que são de conselheiros. Então, às vezes, vale para eles saírem um pouco daquele lugar de coitadinhos ou de pessoas que precisam de ajuda. Você chegar e falar assim: nossa, mãe, pai, eu estava com uma questão. Leva uma questão aleatória, nada muito grave, também para não preocupar eles, né? E faz eles relembrarem que eles são uma fonte de inspiração, uma fonte de sabedoria, e vai estabelecendo a relação com eles um pouco nessa via. Não precisa inverter tudo de novo, fazer com que eles sejam os pais que dizem tudo o que você tem que fazer, mas ajuda eles a perceberem que eles são uma fonte de vitalidade, de sabedoria para a vida deles e que não que eles dependam completamente dos filhos para tudo. Ah, legal. Isso também vai dar para eles sede de viver. Provável que eles também comecem a tocar a vida, fazer novos amigos. Exato. Isso é muito legal. Adorei. Boa saída, né? Tem mais perguntas aqui, deixa eu já passar para a próxima. Meu nome é Renata, eu sou de Muriaé, Minas Gerais, e tive que me virar desde nova por falta por ter perdido os pais. Porém, estou numa fase de conflitos em todas as áreas, principalmente emocional. Como agir com isso? A gente está falando de relação de pais e filhos, chegou uma pergunta aqui de alguém que não tem os pais, né? Eu acho que ela vai ter que se ancorar, já que ela não tem os pais, numa rede de pessoas para poder se estabelecer. É uma questão muito ampla, né? Pode ser tanta questão que eu sou cuidadoso de responder, porque... Renata, eu vou pensar numa pauta para te ajudar mais, tá? Vamos combinado? Fico te devendo essa. Aqui, uma nova telespectadora, ela fala assim: boa tarde, Cláudia, meu filho arranjou uma namorada, mas vive só em função dela e da família dela. Se eu falo alguma coisa a respeito, ele fica bravo. O que eu faço para harmonizar esse relacionamento com filho e nora? Ela não vem em nossa casa. Como faço para ter uma nova aproximação? Isso é uma coisa delicada porque normalmente os meninos eles são recebidos na casa da namorada diferente do que a namorada é recebida na casa do namorado. Normalmente os pais da namorada recebem o namorado da filha como se fosse um outro filho. E às vezes, não todos, mas às vezes acontece da namorada do filho ser recebida às vezes como uma rival, uma intrusa, que é aquela clássica relação difícil da nora e sogra. Então você tem que ver que ela é uma aliada no crescimento do seu filho. Se ele está vivendo muito ali naquele lugar, talvez é porque ele veja aquele lugar como algo mais acolhedor do que no seu espaço. Então você precisa ver essa namorada dele como uma aliada desse processo, porque se você ficar batendo em cima do ponto de que ele está sempre lá, ele vai ficar mais lá, porque aqui ele vai achar que tem pressão, invasão de espaço. Então, se você abrir o espaço e deixar a garota bem à vontade, como uma parceira nesse processo de adultização do filho, provavelmente ele vai gostar de voltar mais vezes para sua casa. Perfeito. Vamos tentar isso, né? Agora aqui, olha, boa tarde, amo o seu programa e você, muito obrigada pelo carinho. Ela diz assim: eu sou da Paraíba, tenho 50 anos, mas uma aparência bem jovem. Claro, as mulheres nessa fase são lindas, aproveita essa fase. Ela diz: criei 3 filhas sozinhas e sempre cuidei, mesmo depois de casadas, e os netos também. Hoje me vejo abandonada por minhas filhas. Parece que só valho pelo que faço. Tô presa a um neto porque a mãe dele viajou e isso agora me sufoca. Eu quero ter vida, liberdade e privacidade e agora não posso. O que fazer? Tô angustiada.
essa introdução do papel de vó é muito delicado, porque fica confortável para muitos pais saberem que tem uma avó faz tudo. E a avó, gostando do neto, lógico, ela não vai se recusar a cuidar da criança. Mas aí é um processo de educação dos próprios filhos. Olha, vocês tiveram seus filhos, a escolha foi de vocês, então vocês vão ter que lidar com os seus filhos dentro da logística de vocês. Eu adoro meus netos, mas eu também posso dizer não quando eu não tenho condições de cuidar. Isso não quer dizer que eu não gosto dos netos, isso só quer dizer que essa relação precisa ser opcional. Vocês têm que me perguntar se eu posso ficar com eles, se eu tenho condições naquele momento de fazer isso, e não toma aí o neto e se aproveitar do fato de que eu amo os netos para me fazer de babá não solicitada. Então, é um novo processo de educação. Então, perceba que é sempre uma educação, deixando os filhos não se tornarem adultos folgados, vamos colocar assim. E é interessante que ela fala que tem uma sensação de que ela está sendo abandonada pelas filhas. Aí eu tô pensando assim, né? Talvez você esteja dando além do próprio limite, além do que você poderia, porque ao mesmo tempo você está se sentindo presa, não tem a liberdade de fazer as suas coisas porque você está cuidando desse neto, né? Então é aquela assim, quando a gente dá aquilo que a gente não pode, a gente parece que fica com crédito e o outro está em débito com a gente. Sim. Aí você está se sentindo abandonada. É legal rever também um pouquinho desses teus limites e colocar em prática o que o Fred está falando. Equilibrar a relação para que os filhos fiquem com a sensação de que eles estão com outro adulto e não com alguém que eles têm uma dívida moral. Pois é, porque não é para ter, né? Sim. As relações saudáveis, elas não têm isso. Então, por isso que é sempre bom a gente usar a palavrinha não, estabelecer limites com amor. Isso eu acho importantíssimo. Aí ela fala assim, outra, eu não sei se é a mesma. E quando o filho tem as roupas em casa e faz as refeições em casa e dorme com a namorada todos os dias e fins de semana, como é que fica esse relacionamento? Eu cobro que ele tenha responsabilidade em casa, como cuidar do cachorro e arrumar o quarto. As roupas sujas não brotam limpas do além, né? Existe um processo, tá? Algumas mães precisam lembrar disso. Lembra o que você faz para a roupa suja virar limpa? Você vai, lava, seca e aparece na gaveta. Mas o que aconteceria se ele fosse lá na gaveta para pegar a roupa preferida dele e ela continuasse suja do mesmo jeito que ele deixou? Ele ia pensar, olha, se alguém não lavar, essa roupa não fica limpa. Ele vai ter que lavar. Ou seja, você quer ensinar responsabilidade para os filhos, então deixa eles responsáveis pelos passos deles. Não lava mais a roupa deles, até eles entenderem que roupa limpa tem alguém que lavou. E pode ser eles. Perfeito. Aqui, olha, a Fátima diz assim, do Rio de Janeiro. O pai é permissivo e não permite que o filho cresça, mesmo ele querendo voar. Por mais que a mãe perceba que ele já decolou, como agir com esse pai? Pois é. Às vezes, assim, de uma maneira experimental, eu sugeriria dela fazer um teste para ver como a coisa opera. Eu me recolheria no lugar dela completamente. Bom, já que esse pai, ele não quer dar conta de tudo, ele não quer fazer tudo, então deixa ele fazer tudo mesmo por esse filho. Para ele se sobrecarregar e perceber que esse é um lugar desconfortável. Porque às vezes quem está do lado se incomoda com aquele comportamento, mas fica patrocinando aquele processo, fica passando pano, sempre quando alguma coisa acontece, vai lá e resgata, muda uma coisa ali. Então assim, deixa a relação do pai com o filho, com o pai com o filho. Não entra ali, deixa os dois se virarem. Recua um pouco para eles dois perceberem como aquela relação está sendo problemática. E quando eles perceberem, daí você entra de novo e fala, olha, eu tenho algumas sugestões do que não está funcionando por aí. Não é fácil, né, gente? Lembrei daquela música, Cadê Curumim? É preciso saber viver. Eita! Olha lá. Porque aí, eu já penso, mas o que a gente faz com o nosso sentimento de ai, tá fazendo tudo errado, tá estragando aquela nossa vontade de ir ali ajudar? Sabe o que você faz com esse sentimento? Vai fazer suas coisas. Boa! Vai viver sua vida, vai buscar a sua sede de alegria por coisas suas e deixa os dois adultos se entenderem. Então já vou fazer outra pergunta, porque lembrando e voltando um pouquinho para o nosso assunto, a mãe, por exemplo, que gosta de, não porque faz por mal, mas porque não se aguenta, vê que a filha ou o filho estão fazendo errado com o neto, estão educando de forma errada, estão dando muito, ou não estão colocando limite, ela quer interferir por amor. Ela não pode.
ela primeiro precisa entender qual é a filosofia de educação dos filhos, né? Então valeria a pena ela começar a perguntar, dar uma de ingênua de novo, né? Às vezes um pouco de teatro. Eu falo assim, filho, eu tô vendo vocês cuidarem, tal, da criança. Eu sei que o mundo muda muito e a gente quer modernizar tudo, tal. Como é que vocês estão pensando a relação de limite, de coisa? Como é que tá nos dias de hoje? Ouve para ver se eles têm alguma coerência. Porque essas perguntas abertas ajudam os filhos a descobrirem que eles não têm filosofia nenhuma. Às vezes eles não têm filosofia nenhuma, às vezes eles estão completamente perdidos, eles não sabem o que é dar limite, o que é dar limite de forma inteligente. Então, perguntar e questionar é mais importante do que, às vezes, intervir. Na terapia, a gente faz muito isso como profissional. A gente faz perguntas poderosas que ajudam a pessoa a parar para pensar o que ela pensa e até descobrir que ela não tem uma clareza sobre o que ela pensa. Agora, se eu chego e falar, faça isso, a pessoa vai se contrapor e vai falar assim, eu sei do jeito que eu estou fazendo. E aí a conversa não vai caminhar. Então é melhor perguntar, questionar e às vezes sugerir de uma maneira indireta. Falar assim, nossa, eu me lembro de ter passado numa situação assim com vocês e eu lembro que eu agia assim, assim, assim. Você lembra disso? Aí a filha fala, nossa, lembro. Foi bom para você? Ah, me ajudou bastante. Puxa, será que talvez não funcionaria um pouco pro neto? Aí os pais começam a se ligar que talvez alguns métodos antigos não sejam tão antigos Eu assim. gosto, não sei, eu tenho filhos adultos, mas nem tanto, né? Não sei se isso vai fazer sentido para você, minha telespectadora, que de repente já está na sua fase dos 60, 70, com filhos que também têm filhos e aí que são seus netos. Mas eu gosto muito da ideia da gente transformar essa relação numa relação de amizade, né? De você lidar com a tua filha como você lida com a sua amiga. Porque aí tem o amor, é claro, mas tem o respeito à individualidade e ao que a pessoa é, né? É um parceiro de vida, mais do que... Isso eu acho muito legal. Eu ouvi isso de você aqui uma vez, de transformar o filho num parceiro de vida. Olha que legal. E aí você pode aproveitar o melhor da vida. Eu tenho um grupo de amigas, aliás, um beijo gigante pra Anne, pra Karina, pra Marília. E a gente se reúne pra tomar chá e aí eu fico vendo muito essa relação saudável. Ninguém vai lá e mete o bedelho na vida da outra, mas é claro que no bate-papo tem alguns questionamentos, algumas perguntas. Será que isso é legal pra ele? Mas você já pensou? Então, talvez essa relação assim com o filho seja de fato e tomar cuidado ideal. para não ser muito catastrofista, né? Porque às vezes você, quando está de fora, você acha que tudo pode ser uma catástrofe e os filhos detestam esse tipo de sensação de tudo vai dar errado, então toma cuidado, né? Não. A Marisa, ela é de Curitiba, ela fala assim, olha, eu moro com meu filho mais novo, de 26 anos, ele trabalha, não ganha muito, eu sempre paguei o plano de saúde dele, agora me aposentei e estou errada em continuar pagando? Ele não pagaria por conta dele, porque ganha pouco. Me oriente, beijo pra todos, Cláudia, você é uma pessoa iluminada, nos acalenta, obrigada pelo carinho, beijo pra você. Às vezes vale a pena fazer um plano de pagamento regressivo. Então você paga 100, começa a pagar 90. Tá. Depois de uns 6 meses, começa a pagar 80, 70, 60. Porque o orçamento se adapta, né? Ele sabe que ele tem 100 a menos para poder fazer, então de repente ele gasta numa outra coisa que ele está gastando porque tem alguém bancando o 100. Então, vai negociar, falar, filho, eu vou começar a devagar, tirar o time de campo porque eu tenho que cuidar da minha velhice, então eu preciso guardar dinheiro, você está começando a sua carreira, então você precisa se organizar nesse sentido. Então, vamos combinar de eu ir devagarzinho, deixando de pagar essa conta e você assumindo ela? A gente tem que fazer. Agora que não é fácil, não é. Eu tenho um filho nessa mesma situação que você e a gente fica com o coraçãozinho apertado, né? Porque vai mexer então no plano de saúde, que você fala, ai meu Deus, se ele precisar, né? Mas ninguém tá falando de uma coisa radical, não né? Não pode ser radical. É devagarzinho. E aí ele vai entendendo, puxa, é verdade, né? Minha mãe, meu pai... Negociando, né? Porque a gente faz eles crescerem. A Emília do Guarujá, ela diz, tenho filhos jovens, casados, e as minhas noras vivem dizendo que não ensinei para eles a lavarem a louça. Como lidar com isso? Às vezes eu me sinto incapaz. Será que você ensinou a lavar a louça? Você ensinou? Eu não sei se você ensinou. Às vezes, muitas mães acham que educar é fazer tudo pelos filhos. E se você vai educar os filhos para a vida, você tem que entender que eles vão usar a louça. Agora, vem cá, vamos conversar aqui uma coisa. A nora casou com o filho está casado, está entregue, foi educado, pronto, entregue. Se a mãe não tem mais o papel de educar o filho adulto,
A nora que deve colocar os limites e estabelecer uma relação saudável com o marido. Tô errada? Na verdade, eu acho que sempre é cuidadoso a sogra intervir com a nora. Ela tem que intervir com o filho. Fala assim, ó, filho, eu não te ensinei a lavar a louça, mas agora é sua vez. Então trata de virar homem e lavar a louça. É isso, né? Porque homem lava a louça. O meu marido lá em casa lava, mas também, gente, eu vou contar um negócio. Lava porque, sei lá, ficou assim, que é ele que lava a louça no sábado e no domingo. Não sei, porque eu não lavo. Também a nora também, é por isso que eu falo, né? Tem que colocar limite, né? Tem que abrir espaço pro outro fazer, Sim. né? Porque às vezes se a nora faz tudo, o outro não faz. Não, isso é verdade. Né? Enfim. Vamos continuar aqui. A nossa telespectadora não quer se identificar, mas ela diz, eu tenho uma única filha que casou há 4 anos e foi morar em outro estado. Ela não fala mais comigo como antes. Eu não sei nada sobre ela, nem sobre o casamento dela. Eu tô muito triste, não sei mais o que fazer. Muito obrigada. É o que eu chamo de abordagem indireta. Você vai extraindo informações sem ser direto. E aí, o que está acontecendo na sua vida? Começa com um assunto indireto. Começa a contar de alguma coisa que está acontecendo com você. É uma troca. As pessoas, sem perceber, por reciprocidade, quando você conta alguma coisa sua, elas se sentem à vontade de contar alguma coisa delas. E aí, devagarzinho, você vai entrando na vida. Não dá para saber o que está acontecendo do lado de lá. Eu nem vou dizer que é isso. Mas às vezes pode estar tendo uma relação problemática do lado de lá e ela não quer abrir o jogo, não quer que você intervenha. Então, 1000 coisas podem estar acontecendo ali. Quanto mais aberta, serena, disponível você for, maior a probabilidade do filho se aproximar sem achar que existe invasão. Ok, vamos lá. A nossa telespectadora fala, não quero me identificar, tenho 27 anos, estou divorciada, desempregada e voltei para casa dos meus pais. Estou me sentindo dessa forma no fundo do poço, um pouco fracassada. A minha mãe acha que sou uma criança ainda. Eu sou ansiosa e não vejo a hora de ter o meu canto, de conquistar as minhas coisas. O que devo fazer? Tem uma conversa honesta, falando, mãe, eu estou numa situação frágil, é uma situação delicada financeiramente, socialmente, mas é uma transição. Não é para sempre, não vai ser assim para todo o resto da vida. Eu estou precisando da sua ajuda, eu fico feliz que você esteja me ajudando, mas a gente precisa estabelecer alguns limites. Lembra que eu saí de casa, eu já sei como me virar em um monte de coisas, eu sei que a gente está matando saudade de muitas coisas que a gente viveu na vida, mas eu já tenho 27 anos. E para isso, eu me sinto confortável de fazer sozinha. Eu preciso e gosto da sua ajuda financeira. Isso vai mudar, mas em relação a isso, eu preferia decidir por conta, apesar de estar na sua casa. Então, se para você não está confortável isso, talvez eu precise acelerar o processo de sair de casa, mas eu não gostaria de fazer isso afobadamente. A gente consegue estabelecer alguns limites, apesar de eu estar morando na sua casa? Perfeito. Nosso tempo acabou, mas eu queria te dar um minutinho para uma consideração final, pensando então nessa mãe angustiada. A gente tem recebido muitas mensagens nesse sentido, por conta das relações com os filhos terem ficado distantes, mais frias, e elas têm se sentido muitas vezes pouco presentes de fato na vida dos filhos. Eu digo assim, crie uma vida que você possa compartilhar. As pessoas querem ouvir, elas querem estar em contato com pessoas que olham para o futuro. E é muito comum pessoas mais velhas pararem de olhar para o futuro porque elas começam a ver que o futuro não é muito distante. Mas quando você tem um olhar para o futuro no sentido de continuar cultivando uma vida boa, com suas amizades, com seus hobbies, com as suas alegrias, os filhos, quando chegam perto, eles sentem isso e, sentindo isso, eles ficam mais disponíveis. Essa é a verdade, eles querem conviver com uma mãe, com um pai que tem um pouco mais de brilho no olho. Resumindo, seja feliz, busque essa felicidade, não espere algo acontecer. O filho não precisa voltar para casa para você viver, você já viveu, já fez tanta coisa, já tá tão bom, tão lindo. Viva! Você tá viva, é para ser feliz, tá bom? Muito obrigada, Fred. Eu que agradeço. Sobreavida.com.br é o site do Fred, www.sobreavida.com.br. No Instagram você pode seguir, é Fred Matos com 2 T's. Até a próxima. Beijo nas meninas, Obrigado. Viu?